Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão. E o tema de agora é inteligência emocional e sucesso profissional. Edson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Gleidson, pela terceira vez. Fica aqui o assunto, depois a gente esclarece o que é isso. Vamos falar de inteligência emocional, a gente pondo aqui na prática o que é inteligência emocional. Vamos focar nisso aí então, vamos lá. Você que é empresário, gestor que nos assiste, líder, ou talvez você que eventualmente caiu aqui em nossas redes de paraquedas, estava lá rolando o feed, procurando alguma coisa para distrair, ou estava intencionalmente procurando mesmo aí nos canais, nas redes, algum conteúdo útil para você no dia a dia. Você está no lugar certo. Você está no podcast Talento, Gente e Gestão. E como o assunto é inteligência emocional e sucesso profissional, já pega a sua caneta e anota aí. Então, vou começar de cara aqui, esclarecendo algo importante. Escreva assim: emoção. Emoção é igual a reação. Ponto final. E aqui eu te dou um exemplo. Quando você está no trânsito, está ali dirigindo, e alguém te fecha, alguém entra na sua frente subitamente, você tem uma reação. A emoção é justamente essa reação que vai carregada dos seus gestos, das suas expressões faciais, dependendo daquilo que você fala. Isso, então, é a emoção. É a nossa reação diante de algum estímulo e que normalmente é um estímulo externo. É alguma coisa que alguém falou a nosso respeito, falou diretamente com a gente, ou fez conosco, ou aconteceu. Então, nós reagimos àquilo que acontece, e geralmente o estímulo é externo. Essa reação é a emoção. Já dando start a partir disso daí. Ô Gleidson, a inteligência emocional é um negócio muito amplo, né? Sim. Quase que tudo é inteligência emocional. Porque ela fala das nossas reações em relação ao, como você mesmo disse, em relação ao que acontece. Então, cara, ela é praticamente tudo. Mas, basicamente, ela se divide em 4 elementos principais. E ao longo aqui do nosso podcast eu vou trazendo esses 4 elementos principais. Mas você já falou o primeiro. Então, eu quero trazer esse elemento aqui como talvez o principal. Talvez o que mais traz resultado aí. E para quem acha que inteligência emocional é uma novidade, não é tanto assim, porque ela já foi escrita, né, há bastante tempo. Só que se a gente pegar nesse bastante tempo aí, a partir dos livros que tem aí de inteligência emocional, a gente vai ver anos e algumas décadas aí em relação ao assunto. Mas nesse tópico especificamente, que é o elemento que eu quero trazer aqui, que você trouxe como exemplo, que é a autogestão, né, o que você falou aí, a reação que a gente tem em relação ao outro. Se eu tô na rua, eu não sei de carro, eu não sei se um maluco vai me ultrapassar de forma errada, eu não sei se um maluco vai me fechar no trânsito, se um maluco pedestre vai passar na frente do carro e quase causar um acidente muito grave. Não tenho controle sobre isso, mas isso pode acontecer. A autogestão é como que eu reajo diante dos acontecimentos no dia a dia. A minha reação em relação ao que acontece. Então vamos lá. O que acontece eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho controle se eu vou sair aqui agora, alguém vai passar ali e vai me xingar. Eu não tenho controle se eu vou passar ali agora e, como eu disse, um carro, uma moto e tal vai quase causar um acidente. Eu não tenho controle se alguém vai falar mal de mim aí na rua, por exemplo. Mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir a isso. Isso é autogestão. É gerir, ou seja, o meu comportamento para que eu tenha uma ação mais adequada e que leve a um resultado melhor. Esse é o principal, não dá para descartar os outros, nós vamos falar dos outros elementos da inteligência emocional, não dá para descartar os outros, mas a autogestão para mim é primária. É como eu reajo aos casos. E como eu estava dizendo, para quem acha que a inteligência emocional é nova, isso já era falado lá em, sei lá, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, 100 e poucos anos antes de Cristo. E aí a gente cita sempre aqui, a gente volta a falar do estoicismo, né? Que falava sobre isso, sobre a reação que eu tenho sobre aquilo que eu não tenho controle, sobre
focar naquilo que eu tenho controle para fazer bem feito o que eu tenho que fazer e como eu reajo com aquilo que eu não tenho controle. Aí tem uma frase que talvez todo mundo conheça, que é: não importa o que acontece comigo, o que importa é o que eu faço com aquilo que acontece comigo. Aí a gente volta aqui numa historinha lá que está no livro, eu agora esqueci o livro, mas Stephen Covey, que é o princípio 90-10. O que quer dizer o princípio 90-10? Ele fala justamente da autogestão. Ele fala justamente da inteligência emocional focada nesse elemento da autogestão. Fala justamente desse conceito do estoicismo, sem provavelmente citar isso, mas ele fala do princípio 90-10. 90% do que acontece no seu dia a dia, está sob o seu controle. 10% não está. Agora, o seu dia será pautado, ou a sua semana será pautada, pela forma como você reage a esses 10% que acontece ao seu dia, no seu dia, por exemplo. Então ele tem um exemplo muito claro, tem um videozinho na internet aí, se alguém pesquisar vai achar, muito claro, do cara que está saindo do trabalho e ali sem querer a filha dele derrama café na roupa dele, ele está pronto para sair. Ele não tem controle se esse café será derrubado ou não na roupa dele, mas ele tem controle sobre como ele vai agir a partir daí. Ele pode brigar com a filha e condicionar o seu emocional ao resto do dia em relação a isso, e aí ele vai ter provavelmente um dia de pior qualidade, porque todas as outras ações que ele for fazer ele está condicionado a esse emocional alterado que ele ficou. Ou ele pode simplesmente olhar para aquilo e falar: não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer agora. E a partir de agora eu acolho a filha, por exemplo, no exemplo, né? Eu acolho a filha e deixo ela com total segurança sobre um erro que ela cometeu e aprender que isso é simples. Então eu consigo até gerenciar a emoção do outro e vou trocar de roupa, porque é o que cabe a mim a partir desse fato. Então a autogestão é primordial. A autogestão é fundamental para que todas as outras coisas possam acontecer. Então a inteligência emocional traz esse elemento, autogestão. E aqui eu gosto muito de trazer exemplos de casa, de família, eu sempre trago, quando eu estou falando de liderança, de comportamento, há casas que, se um filho quebrar um copo, ele até apanha. Olha só, o filho quebrou um copo ali na cozinha, qual é a reação que eu tenho em relação a isso? Autogestão. Qual é a melhor reação que eu posso ter? É bater no filho por causa disso, ou gritar com ele: seu burro, presta atenção, você quebrou um copo. Ou é pensar e falar: machucou? Não, então vamos juntar o copo aqui e jogar fora. Pronto, gerenciei a situação, criei um clima muito melhor e vamos para o próximo passo. Isso é inteligência emocional, isso é autogestão. Bacana demais, viu? E empresário, gestor, já começa a associar o que já está sendo dito aqui com essa parte do sucesso profissional. O Edson citou alguns exemplos aqui, voltar para a família. Já demos um passeio em um pedaço da filosofia, quando o Edson cita sobre estoicismo. Você já sabe que a emoção é essa reação instintiva, instantânea, rápida, carregada de emoção, carregada, inclusive, de uma reação que vai ser expressada do ponto de vista físico. Aí você pode pensar assim, o Edson deu um exemplo prático aqui sobre o quebrar o copo também, né? A criança que quebra o copo e às vezes apanha. Você já pode começar a associar isso com a empresa, com o sucesso profissional. De que maneira? O Edson mencionou ali essa questão da autogestão. Então imagina que você tem algumas responsabilidades do ponto de vista profissional e você vem fazendo certinho a sua parte, vem cumprindo certinho a sua parte. Mas num dado momento, quem está no seu entorno não cumpre a própria parte, não cumpre a sua responsabilidade. E aí vem a aplicação desse 90-10, que é fantástico, vem a aplicação da autogestão. O que você pode fazer em relação a isso? Você pode reagir de uma forma instintiva, falando mal de quem está no seu entorno,
denegrindo a imagem. Até aprendi um negócio sobre denegrir ontem, que denegrir não é o que eu imaginava que era. Mas depois eu entro nessa questão. Mas está ali diminuindo a pessoa que está no seu entorno, ou não, você pode lidar com isso de uma forma positiva. Ser inteligente emocional não significa ser permissivo. Não significa ser permissivo, deixar tudo passar. Mas significa olhar para aquela realidade e reagir de uma forma mais positiva, buscando manter as linhas de comunicação abertas. Então, quando você fala de gerir até a emoção do outro, quando você gera a emoção do outro, você também acaba gerindo o comportamento, fazendo com que o outro perceba o dano ou o impacto negativo, nesse caso, que está causando, de não cumprir com sua responsabilidade. É ajudar o outro a refletir, é levar o outro à reflexão. Esse pastor Gleides, bacana, até entendi as analogias, vi que encaixa do lado profissional, mas eu não entendi ainda como é que eu vou ter sucesso com isso. Como é que eu vou ter sucesso com inteligência emocional? Não entendi ainda. Aí nós precisamos dar um passo atrás. Defina o que é sucesso para você. Porque com base no que é sucesso para você, aí sim você consegue canalizar a sua energia do ponto de vista de inteligência emocional para, de fato, utilizá-la para ter sucesso. E aqui eu já posso te dar um exemplo. Vamos supor que sucesso para você é bater meta, é bater as metas do mês. Como que você vai ter sucesso a partir da inteligência emocional nesse aspecto de bater metas do mês? É simples. Imagina que à medida que o mês vai passando e você vai medindo se você está aproximando do resultado que espera, aproximando do resultado para bater a meta ou não, você vai medindo isso ao longo do mês, e aí você percebe que não está aproximando. Você está tendo algumas ações ali que não estão funcionando para poder bater aquela meta. E para você bater a meta, representa sucesso. Esse sucesso a curto prazo. Como que você usa a inteligência emocional, então, em relação a isso? Opa! Você vai utilizar um outro elemento da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Então, você vai parar, vai refletir em relação àquilo que você está fazendo para bater a meta, vai refletir em relação àquilo que você não está fazendo e poderia fazer. Você vai parar e olhar para você e vai relacionar quais são os conhecimentos que você tem, quais são as habilidades que você tem, a habilidade, a capacidade de fazer. E se esses conhecimentos que você tem e essas capacidades de fazer, que são as habilidades, estão te ajudando, se você está empregando elas do jeito certo. Se a resposta for sim, como está a sua relação com as pessoas no entorno e que podem ser úteis para poder te ajudar a bater a meta? Agora, se a resposta for não, se você ainda não está usando a sua capacidade ali na plenitude, se não está aplicando o conhecimento, o que você vai fazer então? Vai buscar desenvolver essa capacidade, ampliar o conhecimento para conseguir fazer algo diferente, e se fizer diferente, vai te aproximar mais ali de bater a meta, vai aproximar mais do resultado. Então eu dei um exemplo aqui do curto prazo, pegando bem especificamente uma pessoa que, na perspectiva dela, ter sucesso é bater a meta, e te dei um exemplo da aplicação prática da inteligência emocional para esse resultado. O Gleide, você trouxe aí o autoconhecimento, que é fundamental e é um elemento importante. Ele está dentro de um elemento chamado autoconsciência, que é um elemento aí da inteligência emocional. E eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender isso. Como é que eu vou para a prática nesse negócio aí, né? Vamos só entender o seguinte: quando a gente fala de autogestão, e aí eu vou entrar na autoconsciência, que tá coladinho aí com autoconhecimento. Quando a gente fala da autogestão, a gente do sucesso, a gente está falando em gerir a si mesmo o seu comportamento, para que o seu comportamento seja o melhor possível em relação ao resultado que você quer.
Tá aí o sucesso. Se você consegue autogestão, só para falar desse elemento, você consegue então gerir a si mesmo para que você tenha reações, ações e reações que condizem com o caminho que você tem que seguir para ter o resultado que você quer. Se o seu sucesso na carreira é ganhar mais, é crescer hierarquicamente na empresa, você precisa ter comportamentos específicos, que é o que está no seu controle, comportamentos específicos para que as pessoas possam olhar para você, que é o que não está no seu controle, e futuramente te promover. Então a promoção não está no seu controle, mas o comportamento específico que leva provavelmente a promoção está no seu controle. Então essa autogestão, imagina dois casos específicos. Você está numa reunião e alguém fala alguma coisa lá que não tem nada a ver com o que você acredita, você não acha que é a melhor opção, e você vai dar a sua opinião. Não, não é assim, tal, e o cara fala, não, e começa aquele embate, você se altera, você começa a falar mais alto, talvez até gritar, talvez até usar palavras que não deve ali para ofender a pessoa, para provar o seu ponto. Será que esse é um comportamento adequado para que os chefes que estão ali olhando, os seus patrões, falam, opa, esse cara aí pode ir para um cargo maior, será? Ganhar no grito! Autogestão tem a ver com isso. Mas vamos agora ao outro lado. Será que alguém dá uma opinião lá que você sabe que vai dar errado e você então fala assim, não, eu vou praticar autogestão e vou ficar quietinho, não vou falar nada. Será que esse é o melhor comportamento também? Será que é esse comportamento que alguém vai olhar e fala, olha, que cara nunca fala nada, ele fica quietinho mesmo quando o outro fala uma besteira, eu vou promover esse cara. Será? Também não. Como já diziam os grandes filósofos, a virtude está no meio. A virtude está entre o excesso, que é um vício, e a falta, que é outro vício, trazendo aí para a filosofia. Então, a autogestão está em, cara, eu estou vendo uma besteira ali, ou algo que eu não acredito, eu vou me posicionar. Mas eu vou me posicionar de uma forma inteligente emocionalmente, para que as pessoas possam olhar e falar, ó, rapaz, cara aí tem postura, tem posição, sabe argumentar, então pronto. Achei ali a autogestão para que eu tenha um comportamento específico que me leve ao resultado que eu espero, que é ser visto pela liderança e quem sabe ser promovido no futuro. O que eu tenho controle é sobre essa reação e é nela que eu vou focar. A autogestão é isso. Então a autogestão não é não ficar nervoso. Não é isso. Então se eu ficar caladinho ali e tal, aceitando, não é isso. Talvez em dados momentos eu vou ter que ser um pouco mais enfático, um pouco mais firme, para as pessoas verem também que eu tenho postura, que eu não aceito qualquer coisa. Então às vezes eu vou ter que virar pro cara e falar, ô, só um instantinho, calma aí, só um pouquinho, vou ser mais firme aqui agora, porque não é desse jeito aí agora eu volto até para ter a atenção das pessoas para explicar o que eu preciso. E às vezes é assim, ficar calado e falar, deixa essa peteca cair aí, deixa a bola passar. Mas é entender o momento certo de ser cada uma coisa dessa. Para que isso aconteça, eu já ouvi de algumas pessoas que dizem o seguinte, Edson, mas isso é impossível, cara. Isso é impossível. Não tem jeito. Isso é claro que tem. Exemplos tem aos montes. Mas vamos lá. Inteligência emocional, vamos quebrar as palavras aí. Emocional, inteligência. Emocional está ligado a uma parte, e aí vamos trazer um pouco de neurociência agora. Emocional está ligado a uma parte do meu cérebro que lida com as emoções e, portanto, é mais instantâneo, é mais rápido, então a resposta do meu cérebro emocional é muito mais imediata. Por isso que às vezes a gente tem uns impulsos assim e depois se pergunta, caramba, por que eu fiz aquilo? Não era para eu ter feito aquilo. Porque a resposta do nosso cérebro emocional é muito mais rápida. Então, por isso, ele acaba tomando o seu comportamento. Muitas vezes se chama isso de sequestro emocional. A emoção te sequestra e você faz o que tem que fazer, o que a emoção demanda ali. Então, o que é ser inteligente emocional? É usar a outra parte do cérebro junto com a emocional, que é a parte racional. A inteligência está na parte racional. Então, o que a inteligência emocional diz use esses dois elementos.
Quando o seu cérebro emocional der um impulso para você, use o seu racional para falar, cara, é isso mesmo que eu tenho que fazer agora? Será que é a melhor coisa? Se for, eu faço. Se não for, eu dou sempre um exemplo que é, você tá no zoológico. E aí alguém grita, o leão fugiu! Aí você fala, deixa eu ver o que eu vou fazer, porque o meu emocional está me mandando correr, mas deixa eu trabalhar o meu racional para ver se é a melhor coisa. Morreu, meu amigo. Então o leão fugiu, esquece o racional, parte. Perna para quem te quer, e sai correndo. Leão fugiu, entra na jaula. Pode ser uma opção e fecha ela de preferência. Né? Então, às vezes eu tenho que usar assim o emocional para ser instantâneo, imediato. Tô passando aqui na rua, ouço um tiro. Cara, eu vou pular e esconder atrás do carro. Depois eu vou pensar o que aconteceu. Então, às vezes eu tenho que usar o emocional para eu ter sucesso, que é nesse caso sobreviver. Mas isso aí nós estamos falando de elementos muito críticos. No dia a dia eu não preciso deixar essa emoção tomar conta. Eu posso falar, peraí, cara, deixa eu pensar aqui um pouquinho. O que me leva a isso? E aí eu vou trazer um outro elemento aqui, Gleison. A gente citou aqui filosofia, estoicismo, por exemplo. Sim. Eu gostaria de aprender mais sobre estoicismo para me ajudar. O que você tem que fazer para aprender estoicismo? Tem que estudar. Você tem que parar ali, estar com esses filósofos através da escrita, para entender, refletir sobre o que eles estão falando, para ver como isso se aplica na sua vida, entender aquilo ali para trazer a aplicação. Eu citei neurociência aqui também, que nos ajuda muito. Como é que eu faço para aprender neurociência? Eu vou sentar, me expor ao conteúdo, estar presente para aquele conteúdo de neurociência, estudar, refletir sobre, entender como se aplica na minha vida e usar aquilo para me ajudar, certo? Então, se eu quero aprender sobre mim, que é autoconhecimento que você falou, eu preciso praticar um elemento chamado autoconsciência. O que é autoconsciência? É ter consciência de mim. É ter consciência das minhas reações. É ter consciência sobre como eu me comporto. Que aí eu chego no autoconhecimento. Como é que eu faço isso? Bom, se para estudar filosofia eu tenho que sentar com os filósofos através da escrita, para estudar neurociência eu tenho que sentar com os neurocientistas através da escrita ou do curso, né? Eu posso ler, posso aprender com o curso. Para aprender sobre mim e praticar autoconsciência, eu tenho que sentar comigo. Eu tenho que agora parar comigo mesmo e me estudar. O que é me estudar? Às vezes é uma coisa muito simples. É eu parar no fim do dia e falar, cara, o que eu fiz hoje que não está de acordo? Onde eu vacilei? Onde eu errei? Que eu posso fazer melhor? E aí eu capto o meu dia e falo, poxa, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso. Bom, se eu fizesse diferente seria melhor. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou me estudando. Eu estou refletindo sobre mim para que eu possa aplicar o conhecimento que eu vou ter. Esse conhecimento se chama autoconhecimento. E quando você faz isso, você está treinando o seu cérebro a pensar sobre você. Por que nós trazemos conhecimento aqui de liderança? Porque nós estudamos liderança. Então, nosso cérebro já está pronto para isso. Por que nós trazemos conhecimento de filosofia? Porque estudamos filosofia. Nosso cérebro já está e já liga as coisas em relação a isso. Por que nós trazemos neurociência? Porque estudamos neurociência. Porque o nosso cérebro já está preparado. Então, quando o assunto vem, ele liga com isso. Então, se eu estudar sobre mim, quando as coisas acontecerem, meu cérebro vai ligar para isso e vai pensar, opa, Edson, você é assim, ó. Então, quando eu paro para refletir, para estudar a mim mesmo e gerar o autoconhecimento, num próximo momento, quando eu estiver de frente com a situação, o meu cérebro vai falar, opa, eu aprendi um negócio aqui, ó. Uns dias atrás aí, você me ensinou um negócio que é isso aqui, então haja diferente agora. Aí eu chego no nível da autoconsciência. De tanto me estudar e praticar o autoconhecimento, eu amplio a minha autoconsciência, que é ter consciência de mim em relação ao que está acontecendo e das minhas reações no momento que está acontecendo. E é por isso que muita gente que em determinado momento da vida é muito intempestivo, é aquele que responde com emoções o tempo todo, e aí ele parou para se estudar, você viu que ao longo do tempo ele virou um cara mais calmo, uma pessoa mais reflexiva, que responde menos ao ambiente de forma errada e mais positiva. Por quê? Porque a pessoa se estudou de uma forma ou de outra
passou por alguma transformação, algo ensinou a ela sobre ela e agora ela faz diferente. Autoconsciência que vai gerar a isso. Autoconhecimento alimenta a autoconsciência, autoconsciência alimenta o autoconhecimento. Isso é constante para a nossa evolução. E aí você aprende a ter as melhores reações para os resultados que você busca. Olha que massa isso. Só até esse ponto, o nosso podcast, ele já daria para você fazer uma lista de aplicações práticas para o seu sucesso profissional usando a inteligência emocional. Só até esse ponto. Deixa eu colocar presente para essa lista aqui, ó. Falamos de autogestão, autoconsciência, falamos sobre essa capacidade de gerir não apenas a nossa emoção, mas gerir a emoção dos outros ali dentro do ambiente no qual estamos inseridos. Então, se você pega uma perspectiva de ter sucesso dentro do ambiente corporativo, por exemplo, pode ser que muitas das vezes, algo que passa despercebido para nós, ter sucesso na gestão do estresse no ambiente de trabalho pode ser que seja fundamental até para você dar o próximo passo de uma maneira saudável. E aí, a inteligência emocional vai te ajudar nisso. A inteligência emocional vai te ajudar até nessa capacidade de gerir a sua reação, que normalmente é instintiva, e a minha também, se a gente não for prestando atenção nela ao longo do tempo, gerir a nossa reação diante dos estímulos estressores, diante do estresse do dia a dia dentro do ambiente. E olha que bacana isso. Nós estamos falando aqui em promover saúde, qualidade de vida, bem-estar para você e para quem está no entorno, simplesmente aplicando inteligência emocional na prática. E aí eu já te convido, você que é empresário, o gestor, líder, a fazer uma reflexão assim, ó, dentro da sua condição nesse momento, dentro da sua condição, do seu momento como empresário, de que maneira a inteligência emocional ela pode te ajudar a ter sucesso? Aqui eu te dou algumas pistas. Você é aquele perfil de empresário que leva as coisas mais assim a ferro e fogo, como diz o ditado. Escreveu, não leu, o pau comeu? Ou seja, cara, faz arrisca isso daqui, senão você vai ser punido. Isso te trouxe até aqui, mas você acredita que vai te levar a continuar tendo sucesso, se você já tem sucesso como empresário, de agora para frente? Você acredita que manter essa postura a ferro e fogo vai te levar para um próximo nível de sucesso como empresário? Se a sua resposta for sim, respeito. Agora, se gerou algum tipo de inquietação, gerou algum tipo de dúvida, o que você pode fazer em relação a isso? Qual desses elementos voltados para a inteligência emocional você precisa sentar, parar e observar? A ideia do sentar com você mesmo, observar como você faz, como você age, como você reage e, a partir da observação, tomar algum tipo de ação, fazer algum tipo de ajuste. Você que hoje está numa condição que almeja a liderança, você quer crescer. Como que a inteligência emocional pode te ajudar nisso? Nesse próximo passo rumo ao sucesso em liderança, para ser um líder de sucesso, para ser um novo líder de sucesso. Como que ela pode te ajudar? Ela pode te ajudar a partir do momento em que você aplica esse elemento autoconsciência da inteligência emocional e vai olhar para você mesmo e dizer assim, bacana, eu já estou tendo o comportamento que um líder de sucesso dentro da minha empresa tem? Porque tem isso também. Você pode pegar o genérico, mas também olhar com foco no específico. Como que é? Quais são os comportamentos, as características, o pensamento, a atitude, a ação de um líder de sucesso dentro da minha empresa? Porque aí quando você olha para esse cenário e pensa assim, hoje eu estou sendo inteligente emocionalmente para que eu me torne esse líder de sucesso dentro do negócio?
o líder de sucesso aqui dentro da empresa, eu percebo que ele tem a capacidade de influenciar as pessoas e influenciar as pessoas com base na cultura, nos valores, nos princípios da nossa empresa. Ó, a gente está vendo aqui alguns sinais já. Porque você pode fazer a seguinte pergunta: eu estou vivendo aqui dentro da empresa, na posição que eu estou hoje, os princípios dela, os valores, eu faço aquilo que faço dentro da empresa com base na cultura? Ou seja, eu estou alinhado à cultura da empresa e eu mostro isso com as minhas ações, com as minhas reações no dia a dia, com o meu relacionamento com as pessoas? Se a resposta for sim, maravilha, está no caminho. Se a resposta for não, faça um ajuste de rota. Faça um ajuste de rota e talvez esse ajuste vai ser, depois que você tomou essa consciência de que o seu comportamento, suas atitudes não estão condizentes, deixa eu voltar aqui para a cultura. Ela já está escrita e é explícita? Deixa eu dar uma lida. Não está escrita e não é explícita? Deixa eu conversar com as pessoas então, para que eu faça aqui um balanceamento. Igual faz com o carro, né? Às vezes o carro está puxando demais para um lado para o outro. Deixa eu fazer um balanceamento aqui então, para ver se o que eu estou entendendo como sendo elemento da cultura, como sendo valores da empresa, se de fato é aquilo que eu interpretei. Olha, você usando o lado racional para poder equilibrar as coisas e, a partir dessa clareza, tomar ação, ter o comportamento que vai te levar a esse sucesso, vai te levar a ser um grande líder aí dentro da empresa com base nisso. Então, veja que por mais que seja sutil, é possível você aplicar. E como é que começa a aplicação? Para e olha para a realidade. Olha para a sua, olha para a realidade dentro do contexto da empresa, compara com aquilo que você quer ou que precisa e haja em relação a isso. E aí você vai até perceber algumas coisas interessantes. De repente você vai perceber que o comportamento, que inclusive começa na emoção, que é essa reação ali diante da realidade, o comportamento que você precisa desenvolver, essa capacidade ali de ser flexível, de, no caso da liderança, influenciar pessoas, ter o tato para lidar com as pessoas, pode ser que você vai perceber que isso não é para você. Você não quer isso. E aí, até para você recusar uma possível oferta de ascensão com o pé no chão, é importante aplicar a inteligência emocional. Talvez você vai ter uma oportunidade de ascender a liderança e vai até querer por conta do salário, mas vai perceber que o comportamento ou a pessoa que você precisa se tornar, e aqui eu digo, não é deixar de ser você mesmo, mas é tornar-se melhor, não é alguém que você gostaria de se tornar. Você não está disposto a pagar o preço que precisa pagar para poder ter sucesso como líder. E aí vai ser muito nobre da sua parte, vai falar assim, olha, eu até entendo, agradeço a oportunidade, mas eu não pretendo crescer de uma forma vertical, porque eu vejo que não é para mim. E aí você vai ter uma outra oportunidade aqui de crescer na horizontal mesmo, talvez do ponto de vista técnico. Então, até para tomar uma decisão em relação a sair do nível que você está, do ponto de vista de cargo, de hierarquia, e ir para um próximo passo, aplicar a inteligência emocional de forma consciente é importante. E a gente só começa a conseguir aplicá-la de forma consciente à medida que a gente dedica um pouco de tempo a isso. É a ideia do TPM, tempo para mim. Tenha tempo para você, profissionalmente, e não se comparando com outras pessoas, mas é o empresário no momento que ele está versus o momento que ele quer ter acesso. É o gerente na condição que está versus condição que ele pretende estar. É o colaborador de nível operacional nesse contexto que ele está inserido versus onde ele quer chegar. Então, para cada nível dentro da empresa, a parte operacional, a parte mais tática, mais estratégica, até no ponto de chegar no nível da diretoria, para cada um, há uma aplicação prática da inteligência emocional. E quanto mais você aprofunda nesse assunto,
melhores serão os resultados ao longo do tempo, do ponto de vista profissional. Ô Gleidson, vou dar uma passada rápida aqui nos outros dois elementos da inteligência emocional, senão não vai dar tempo da gente trazer e aí vai ficar pela metade, né? Mas eu queria só pontuar uma outra coisa. Do ponto de vista do líder nas empresas, e aí também cabe nas famílias, é importante tomar um pouco de cuidado, porque quando eu expliquei o que é inteligência emocional, ou seja, a parte emocional do cérebro e a parte racional do cérebro. A parte emocional, ela já vem em nós bastante desenvolvida. Desde que nascemos, a gente já tem uma parte emocional. A gente tem a parte instintiva bem desenvolvida e a parte emocional vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, mas desde pequeno ela já está formada ali no sentido de tê-la, né? Mas a gente vai construindo ainda melhorias nela. A parte racional, não. A gente não nasce com ela pronta. Ela vai sendo formada realmente ao longo da vida. E essa parte racional, que é chamada do córtex pré-frontal, que é essa parte que pensa, que analisa e que toma decisões, e que ela é mais lenta do que a parte emocional. Por isso, às vezes, tem um sequestro emocional, que a parte emocional toma conta, tira a parte racional de lado e fala, deixa eu tomar conta aqui, e a gente tem aquelas reações estranhas. Essa parte racional, que é o neocórtex, ela é mais lenta. Quando acontece algo, a informação para chegar lá no cérebro emocional é instantânea. No cérebro racional leva um tempo. Vou te dar um exemplo. Se eu te perguntar aqui, quanto que é 1 mais 1? 2. Resposta rápida. Por quê? Porque isso já está automático em você. Tudo que está automático está nessa parte, que é também a parte do aprendizado. Quando você aprende, você reage rápido àquilo. Agora, já foi capturado, né? E se eu te perguntar quanto que é 15 vezes 18? Deixa eu pensar aqui. Você chamou o córtex pré-frontal agora e falou, cara, eu não tenho esse aprendizado aqui. A parte emocional é o aprendizado também. Eu não tenho esse aprendizado aqui. Então, peraí, deixa eu ir lá pro neocórtex. Olha como ele é mais lento. Peraí, deixa eu para chegar numa conta. Aí eu vou transformar esse aprendizado à medida que eu repito isso. Se eu te perguntar 15 vezes 18, você chegou no resultado e eu continuar te perguntando 15 vezes 18, 15 vezes 18, 15, você vai ficar respondendo. Daqui uma semana, se eu te perguntar, você responde automático. Porque já ficou gravado aquilo ali, pela repetição. Aqui é lógico que é um exemplo. Se fosse tão simples assim, né? É apenas um exemplo de como a coisa funciona, didaticamente. Só que esse cérebro racional, que é o neocórtex, ele só fica pronto, cara, madurinho, bonitinho na gente aos 25 anos. Então, eu estou trazendo essa informação para que o líder tome cuidado com os mais jovens dentro da empresa, porque um rapaz de 18, 19, 20 anos nem tem essa parte pronta. Nem tem essa parte, ela está sendo formada ainda. E é por isso que o adolescente, o jovem, ele é louco por aventura, é o emocional, colocando ele para curtir ali e ter adrenalina, né? É o emocional. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai falar, isso aí eu não quero não, que é perigoso. Sim. É o cérebro maduro tomando conta. Então tome cuidado com isso. Só para você ter uma ideia, a pediatria atende jovens até de 18 a 25 anos, para você ter uma ideia. A gente acha que a pediatria criancinha atende de 18 a 25 anos porque o cérebro não está maduro, entre outras coisas. Então, trazer esse elemento é muito importante. E aqui citar os outros dois elementos, porque o nosso tempo está curto, a gente já caminhando para isso aí, que é, os dois primeiros que eu falei tá ligado a mim, autogestão e autoconsciência, eu comigo mesmo. É eu tendo consciência de mim mesmo, das reações que acontecem no meu corpo. A gente falou muito do emocional. A emoção é algo que é uma reação química que acontece no cérebro. A reação percebida é o sentimento. Aquilo que eu sinto por causa de uma reação que acontece no cérebro. A tristeza está ligada a isso. Aliás, tem aquele filme lá, como é que chama lá, das emoções lá, Divertidamente. Mostra isso claramente. Então, a emoção é algo que acontece no cérebro. Enquanto eu estou falando aqui, tem um monte de reação que eu nem percebo. Aquela que eu percebo, eu sinto. Por isso que eu sinto medo.
por isso que eu sinto um desafio, por isso que eu sinto tristeza, melancolia. Isso é um sentimento que vem de uma emoção. Então, a inteligência emocional está em sentir, perceber, por isso autoconsciência, e moldar o meu comportamento a partir daquilo que eu sinto. Essa percepção, autoconsciência. Então, está ligado a mim. O que está ligado ao outro? A inteligência emocional também tem outros 2 elementos que está ligado ao outro, que é a consciência social. Então, eu tenho a autoconsciência, que é perceber a mim, e a consciência social, que é perceber o ambiente. Perceber como que as coisas estão funcionando ali, como a minha reação também tem impacto no outro, e perceber o outro em relação ao ambiente também. Aí nós temos exemplos muito práticos, que a gente fala muito, mas não liga a isso. Por exemplo, a gente fala muito de dar feedback nas empresas, que é importante. Um dos elementos importantes do feedback é saiba a hora certa de dar feedback. Por quê? Porque se uma pessoa cometeu um erro ali, você quer dar um feedback para ela, e ela tá... Exemplo, um cara está atendendo o cliente, ele foi mal educado com o cliente, porque o cliente também foi mal educado com ele, e ele está com o emocional lá em cima, porque ele não tem inteligência emocional, ele está nervoso, e aí o chefe quer dar um feedback naquele momento, vai dar caca. Então, perceber consciência social também é perceber no outro a emoção dele, para saber se aquele é o melhor momento para eu ter uma interação com ele, ou com ela, né? Então, é muito importante a consciência social para eu perceber o outro. É que cada elemento desse destrincha num monte de coisa, né? Então, não dá. E o último, que é a habilidade social. É eu ter essa... Aí vem muito do network, né? Eu ter essa habilidade com as pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho autogestão, autoconsciência, agora a consciência social de perceber o outro, eu desenvolvo a minha habilidade de me relacionar bem com as pessoas, para que eu crie ali um ambiente mais adequado. Então, a inteligência emocional vem desses 4 elementos que gerem em mim em relação aos outros. Essa relação muito mais adequada para construir com o outro o sucesso que nós buscamos. Maravilha. Podemos caminhar para o direto ao ponto, depois desses elementos? Com certeza. Empresário, gestor, líder, ou você que caiu de paraquedas aqui, não esquecemos de você, tá bom? Direto ao ponto. Faça um teste por um dia apenas. O que você vai fazer nesse um dia? No final desse dia, você vai fazer as seguintes perguntas. O que eu fiz hoje e que valeu a pena? 2. O que eu fiz, mas eu poderia ter feito de forma diferente? 3. O que farei amanhã diante desse aprendizado com o dia de hoje? Então, eu te recomendo fazer essa tarefa aí. O ideal é você fazer ao longo de um mês. Só que dê o primeiro passo. Faça um dia, aplique por um dia e depois você me conta. Depois você conta nos comentários aqui, compartilha conosco qual que foi a conclusão que você chegou fazendo esse exercício simples. Aplique por um dia. Ô Gleidson, eu ia fazer outro direto ao ponto, mas já que você fez esse, eu vou reforçar o seu direto ao ponto. O que acontece com quem fala assim? Eu vou fazer o que o Gleidson falou. Hoje à noite eu vou chegar em casa e eu vou dar uma refletida aqui, vamos fazer essas perguntas para eu entender o meu dia, especificamente falando dessa forma. O que acontece? O cara acorda no outro dia e nem lembrou disso. Chegou em casa, o filho chamou, a esposa, o marido, passou batido. Um dia ele encontra com alguém, o cara fala, fez aquilo? Ih, rapaz, esqueci. Então o meu direto ao ponto é, pega o seu celular agora e coloca um despertador para hoje, sei lá, às 20 horas, escrito, fazer análise do meu dia. Gasta 5 minutos, não mais que isso. E aí vai despertar e você não vai esquecer. O meu direto ao ponto é, haja agora, autogestão. Faça agora o que você precisa fazer para ter o melhor resultado daqui a pouco. Maravilha. Você participou do podcast Talentos de Gestão com Edson Ferreira e o Gleidson Silva, onde hoje falamos de inteligência emocional e sucesso profissional. Um abraço, sucesso!
Até mais, nos vemos na próxima. Lembrando que estamos ao vivo segunda-feira no YouTube, no Instagram às 7h15 da manhã. E na quinta-feira, como esse aqui foi ao ar, provavelmente a quinta-feira também 7h15, só que só no YouTube, porque esse aqui é gravado. Se você preferir assistir, ouvir, né, no Spotify, quando você está fazendo academia, está dirigindo, você põe ele no carro, você pode ouvir no Spotify também. E o conteúdo aí, uma série de conteúdo aí nas nossas redes ao longo da semana. Fiquem com Deus e até a próxima.